Olá pessoal, aqui conosco a Regina no nosso podcast Amor e Fé Pod. Muito obrigada a você que está conosco mais uma vez assistindo mais um episódio. E hoje Regina, que é lá da Bolívia, que é do Peru, nós não sabemos muito bem de onde ela veio, mas ela vai desvendar o grande mistério para nós. Regina, que é missionária, né, que é mais psicóloga, que é terapeuta, que é mais não sei o que, ela vai contar tudo para nós aqui hoje. Quero que você fique conosco até o final. Beleza? Vamos lá então. Regina, muito bem-vinda. Boa Prazer tarde. ter você aqui conosco. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Muito bom. Nós gostaríamos de conhecer você melhor. Você está aqui conosco e é um prazer ter você no nosso Amor e Fé Pod. E você poderia contar para nós o que te trouxe a ser uma missionária nesse tempo? Conta a sua história para nós, a sua trajetória de vida. O que te fez ser uma missionária? O que me fez ser uma missionária? Bom, eu vou responder a cada pergunta que a senhora fez, mas eu quero aclarar de onde veio. Isso é bom. Eu venho da Bolívia, eu sou de lá, da cidade de Santa Cruz da Serra, e minha primeira caminhada de missões foi aos 18 anos. O Senhor permitiu levar-me por primeira vez ao país da Colômbia. O país da Colômbia, quando eu viajei lá, eu tinha 18 anos. Eu fiz lá a escola por um tempo. Por temas de documentação, não pude culminar, mas tive que voltar de novo ao meu país. E, por a graça de Deus, servi aí na igreja, como pastora de jovens, servi como pastor. Mas daí, o Senhor permitiu viajar a Peru. Eu viajei a Peru aos 23 anos. Aos 23 anos, eu conheci uma psicóloga, um evangelismo, se chama Deus nas Calles, que é em espanhol, seria Deus nas Ruas. É um evangelismo muito bom, que alcança a muitas pessoas de casas de recuperação. Eles chegam a hospitais, eles chegam em todos os lados, eles viajam por país. E esse ano tocou em meu país, na Bolívia. Aí eu conheci a psicóloga e ela fez um convite de fazer um projeto para uma casa de recuperação. Só que eu não tinha conhecimento de droga. Em 2016, o Senhor pôs em meu coração um desejo muito forte de servir estas pessoas das ruas, de que estavam atrapadas em drogas, mas eu não tinha conhecimento. Você tinha quantos anos nessa época? Nessa época eu tinha, em 2017, tinha 22 anos. 22 anos. 22 anos. Foi aí em que a gente participou desse evangelismo, foi muito forte. Uno vive a realidade realmente e os perigos que uno se expõe. Mas foi aí que, por direção de Deus, como a palavra de Deus diz que Ele põe querer como fazer. Tanto querer como fazer, e nesse dia me permitiu conhecer a psicóloga. Aí ela fez o convite e a palavra que eu falei para ela foi: vamos orar e falar com o pastor, e que o Senhor permitir, vamos a fazer. Foi aí onde esse convite foi em outubro, a resposta foi em novembro. E em dezembro eu já estava em Peru. E você chegou como nesse nível de querer servir, a querer entregar a sua vida no serviço do reino? Porque você falou para nós que com 22 anos você já estava ali querendo servir na casa de recuperação, ajudando os dependentes químicos, certo? Certo. Mas como que foi sua trajetória no sentido, você conheceu a Jesus como? Quem te levou a conhecer Jesus? E aí você recebeu a Cristo? E como que você chegou a querer ser uma missionária? Bom, eu conheço do Evangelho desde que eu tinha 6 anos. Os vizinhos
da casa de minha avó, ela havia muitos crentes que iam na igreja. Aí, como nós criança, a gente sigue, não? Em programações de crianças, evangelismo, brinquedos que havia dentro da igreja. Eu ia lá, participava dessas atividades, dessas programações da igreja. Minha família não é crente, eu vivi com minha avó, meus pais, meu pai morreu quando eu tinha 1 ano e minha mãe deixou a gente. Somos 6 irmãos. Então aí foi onde eu conheci de Deus, seguindo aos vizinhos, nas programações da igreja, e eu nasci daí. Eu conheci que havia um Deus, que havia um Criador, o qual me amava e que cuidava. Mas esse temor cresceu no meu coração de que ele existia. Mas eu vivi a minha vida normal. De criança até adolescência, eu cheguei a escutar o Evangelho até que eu decidi minha vida. A minha família, ela brigava muito comigo para eu não assistir, não acreditava, mas a palavra de Deus foi sembrada no meu coração. Aí eu viajei de meu povo, se chama Mineiro. Aí a gente viajou, estudou, trabalhou, só que sempre fez um vazio. A gente joga futebol, eu joguei futebol, não, e quando eu voltei a meu povo, tinha 18 anos, quando eu cheguei a Mineiro de novo, voltei. Quando eu voltei, eu recebi um convite para participar de um campamento cristão de futebol. A gente participou e eu tinha que voltar de novo à cidade onde eu estudava. Esse ano ia ser meu último ano de escola. Aí eu participei de uma igreja, fiz parte, não da igreja onde eu nasci espiritualmente. Meu povo me conhecia, porque eu desde criança joguei futebol. Minhas companheiras, eu compartilho muito com elas. Elas conheciam a gente, aí, hoje Regina, vem jogar com a gente, tá? Aí foi um testemunho, porque aí ninguém me pregou, ninguém falou de Deus, mas o campeonato era crente, não? Era cristão. Cristão. Só que meu coração estava a voltar de novo. Aí minha madrinha, que é hoje, ela me fez uma oferta. Regina, você pode ficar cá na casa, cuidar da minha filha, e eu ajudo você a terminar a escola. Só que havia um selo de ciúme dentro de mim. Eu já era grande, eu já trabalhava, eu fazia minha vida normal. Sempre dizia, até meu ano. Esse é meu ano, vou cumprir 18 anos, vou graduar da escola, vou me batizar, vou dar minha primeira confirmação e vou viajar. De viagem, último ano da escola. Eu dizia isso, este é meu ano. Só que eu não esperava esse convite da minha madrinha. E eu dizia, eu vou pensar. Só que quando chegava o dia de jogar futebol, minha equipe ganhava o partido. E eu dizia, ao outro que vem, eu vou embora. Porque as inscrições eram 15 de janeiro. E sempre você estava enrolando um ano. E sempre me enrolava o futebol. Um partido que jogávamos, ao outro seguinte ganhávamos. A seguinte ganhávamos. Quando a gente decidiu ficar lá, foi assim. Eu falei, se eu fico aqui em Mineiro, eu vou deixar de sair, deixar de ter uma vida bagunçada, vou deixar de tomar, vou deixar de bailar, vou mudar minha vida. Vou assistir à igreja. Foi uma decisão muito drástica, muito radical. Aí, quando a gente decidiu isso, um partido antes, a gente ganhou a equipe tinha que ser 7 pessoas. Minha equipe jogou com 5 meninas.
E o outro time era muito forte, mas a gente ganhou o partido. Só que quando a gente decidiu ficar, a gente perdeu. Eu vi isso como algo que Deus estava fazendo. A boca fala, mas quem escuta é Deus. Sim. E ele, como criador da gente, ele sabe que é melhor. Eu decidi que meu propósito esse ano eu ia cumprir. 18 anos, minha primeira confirmação, minha primeira comunhão e assim sucessivamente. Eu selava muito a igreja católica, defendia com garras. Mas esse dia, essa decisão mudou minha vida para o resto de toda a minha vida até hoje. Foi aí que a gente congregou a igreja onde eu nasci espiritualmente. E aí foi minha primeira caminhada. O primeiro convite que a gente tive para participar de um campamento de criança foi longe, foi uma cultura diferente. Aí conheci os missionários. Meu pastor, ele fez parte de uma escola missionária que se chama Missões para Jovens, Missão para Jovens Despertar Internacional. Aí meu coração queimou. A gente fez parte desse campamento. A liderança... Em que lugar que foi isso? Isso na Bolívia. Na Bolívia. É, em Santa Cruz. Foi aí quando na igreja o pastor falou: Regina, você vai lá e faz parte do campamento. Os jovens da igreja falavam dizendo: ela vai ir para a cozinha. Regina vai ir para a cozinha, é verdade? Porque estava chegando à igreja. E o pastor falou para eles: não, ela vai ir lá e vai ser parte da liderança. Essa foi, eu fiquei assim um pouco, para a gente melhor ficar na cozinha. Mas ser parte da liderança do campamento foi um desafio. Mas graças a Deus, a graça sempre acompanha. Aí, esse foi o primeiro campamento. Dia depois de terminar o campamento, o líder encarregado da escola fez outro convite para participar de outro campamento. E aí foi nesse acampamento que você se despertou para missões. Aí foi. E o mais doido que aconteceu foi que nessa viagem, no carro, ficou minha bilheteira. Carteira. Assim. Aí onde está minha documentação, estava dinheiro. Aí ficou tudo. Minha identidade, ficou tudo no carro. E era como algo profético que o Senhor estava fazendo. Hoje eu dou conta disso. Porque foi nessa viagem onde eu escutei sobre os 5 ministérios. Eu era nova no caminho do Senhor. Aí escutei sobre os 5 ministérios. E eu me apaixonei muito sobre o missionário. Sobre a vida do apóstolo Paulo. Aí foi que queimou meu coração. Ao chegar a meu povo mineiro, eu fui que fez a pergunta ao pastor. A curiosidade estava muito... Era muito. Aí ele falou se eu queria me formar em uma escola missionária e que ele tinha contato na Colômbia. Foi assim onde iniciou esse caminho de... Essa foi sua primeira escola missionária? Minha primeira escola missionária. Uau. Foi o 2014. 2014. Sim. Mas durante esse 2012, foi meu último ano da escola, a 2013, foi uma preparação para poder viajar até lá. E como que você chegou, então, até o Brasil? Até o Brasil? Como você veio parar no Brasil? O Brasil, eu sempre falo que essa terra é prometida para mim, aqui na terra. Eu, desde criança, eu me apaixonei muito do Brasil. Não por lo que é, senão é algo que não se pode explicar. Eu, desde criança, eu conhecia muitas coisas do Brasil. E sempre eu sei coisa do Brasil. Começando desde sandália. Isso. Então, eu vejo que tudo é de um início. Meu povo se chama mineiro. Mineiro aí. Agora você E a gente veio a viver acá
a uma Agora você está cidade com os mineiros. com mineiros brasileiros. Foi aí, a gente morou 5 anos no Peru. Morou 5 anos, estudei psicologia. Também me preparei como conselheira terapeuta em adicções. Foi durante esses 3 anos. Então você é formada em psicologia? Não, este ano 2023 estaria formando psicólogo. Certo. Eu deixei lá. Você deixou. E deixei a universidade. Mas você é formada em terapia? Eu sou formada terapeuticamente, conselheira terapeuta em adicções para farmacodependentes e para famílias, conflitos familiares também. Certo. Foi aí que a gente sempre morou perto da igreja Amor e Fé. 3 anos. Eu passava por a igreja, mas nunca meu coração foi entrar na igreja, porque a gente no Peru só trabalhou em casas de recuperação, fez universidade, fez os cursos de farmacodependência, então o tempo todo era a vida com essas meninas, não? Na casa de recuperação. Foi aí onde 2021 foi onde eu não dei mais. Eu dava tudo em casa de recuperação. Eu trabalhei como missionária também aí, mas ao mesmo tempo usando a ciência em todas as áreas. Foi aí onde eu já não tinha sentido. Eu tinha um vazio no meu coração. Eu fui formada em todas as áreas que o Senhor me permitiu. Eu sentia que tudo que eu estava fazendo não tinha sentido. Ainda dedicando meu tempo para resgatar ou ser parte da formação dessas pessoas que um dia tomaram decisões erradas em sua vida, em casas de recuperação. Mas não tinha sentido, porque eu não congregava, eu não recebia um acompanhamento espiritual. Mas só o Senhor foi que me guardou aí. A gente, em um dia que eu fui a jogar futebol, do campo de futebol em frente estava a igreja. Aí eu fui hoje lá e disse, eu amanhã vou ir lá. Então, quando você estava nessa base missionária que cuidava de dependentes químicos, e você sendo terapeuta ali, você ainda jogava futebol? Eu jogava e formava as irmãs, as meninas daí. Meu trabalho foi aí integral, cognitivo, espiritual e esportivo também. Certo. Então, nessas áreas, eu ao mesmo tempo também treinava, praticava. E como eu não era peruana, eu não podia participar do time, porque eu tinha que ser nacionalizada para jogar lá. Mas algo que a graça de Deus fez levar a equipe se chamava Poeta. Aí a gente fez um combinado e levamos a escola à casa de recuperação. Aí fizemos um campeonato, foi um tempo muito bom. Interactuar as meninas com pessoas da fora, foi um tempo muito bom. Amém. Eu praticava o futebol e inculcava elas também, por meio do esporte, sair do refúgio da depressão e todo tipo de diagnóstico que as meninas tinham aí. Foi aí em Peru onde eu congreguei na igreja de lá, no pastor Alice e Natasha. Eles me receberam desde o primeiro dia. Amém. Que a gente visitou a igreja. Aí eu já não estava trabalhando na casa de recuperação, porque foi um tempo muito difícil. Casa de recuperação é muito pesado. Mas eu queria fazer outro tempo da minha vida. Eu queria já dedicar tempo para mim. Porque durante esses 3 anos, minha vida toda era para eles. Eu não tinha vida social, vida pessoal. Tudo era o serviço aí. Mas quando eu conhecia eles para mim são meus pais espirituais, eu conhecia eles me abriram a casa, eu morei com eles cuidaram da gente, eles ensinaram, discipularam, até que eu decidi, até que o Senhor me permitiu olhar para dentro de mim
era o que eu queria. Continuar com a escola de psicologia, universidade, continuar com casas de recuperação, ou continuar tempo no completo. meio disso tudo que você fazia, você ainda não se conhecia, você ainda não tinha se encontrado ainda naquilo que realmente Deus tinha para sua vida, era isso? Sim. Então, a gente pode dizer que mesmo que tem pessoas fazendo muitas coisas para Deus, ainda pode ser que essas pessoas não tenham encontrado o real propósito de Deus na vida delas. Exato. E mientras não se esteja no propósito, na vontade de Deus, a carga ainda é pesada. Então, fazer não significa Fazer. que você se encontrou Exato. no reino de Deus. O fazer não significa que esteja no propósito de Deus. Sim. Uau. Essa é, na verdade, que eu me encontrei, que eu vivi. Ninguém me contou. Havia momentos onde eu quase entro em um grado de depressivo, se poderia dizer. Não porque a gente estava fracassando no que estava fazendo. A gente estava crescendo em conhecimento. A gente estava fazendo a vontade de Deus, que era cuidar dessas pessoas que ninguém, ou às vezes a gente não renuncia para cuidar dessas pessoas. Porque da vida que eles han tenido, muitas delas são julgadas. Mas eu estava aí. E eu, com toda a certeza de que o Senhor havia posto isso em meu coração, eu fui uma de que eu disse, tá bom, eu vou fazer, eu vou servir. Mas tudo que o Senhor preparou, estudos e tudo, não tinha sentido para mim. Eu era boa estudante de psicologia, meus professores veiam em mim sempre uma capacidade de que eu ia ser uma maestra em psicologia, eles viam isso. Como também era boa em futebol, meu professor dizia que eu poderia estar na equipe, mas minha documentação não dava. Eu era boa também ensinando a galera aí. A graça do Senhor me capacitou. Mas tantos estudos, tantas capacitações, eu sentia que não estava vivendo o propósito que Deus havia preparado para a gente. Porque não terminar a escola de missões na Colômbia, para mim foi um ciclo que ainda não se fechou nessa área da minha vida. Ainda sendo uma boa terapeuta, ainda tendo um status de autoridade no lugar onde eu me encontrava, não? Respeito todo, eu coordenadora, eu faço isto para você, Regina, vou te aumentar o soldo, Regina, isso e isso. Não tinha sentido. E em meio disso foi que encontrei meus pais, os pastores Alice e Natasha. Aí você encontrou eles na Amor e Fé, no Peru. Isso. Aí eu fui que encontrei eles. Mas foi algo de Deus também. Porque 15 dias antes de eu ir à igreja Amor e Fé lá, ele viajou à Bolívia. Ele viajou à Bolívia, mas por tema da pandemia, ele não pôde entrar. Porque não estava permitido ainda. O polícia lá, eles queriam cobrar um dinheiro extra para eles entrar na Bolívia. Ele discerniu que não era o tempo do Senhor entrar na Bolívia. Então ele regressou e nesses dias depois eu cheguei à igreja. Meu desejo só era ir aí e ir embora de novo. Não era ficar congregado. Só que meu amigo do futebol, ele chegou e me levou de frente para a liderança da igreja. E ele falou, Leslie. Leslie era a líder de jovens. Ele disse, Leslie, ele é a Regina. Ela é missionária, ela é da Bolívia. A Leslie disse, é da Bolívia? Aí vou te apresentar meu pastor. Ela de frente vai me apresentar o pastor e ele disse, você é de Bolívia? Sim, você resposta às minhas orações. As orações, falou, ele me abraçou. Aí foi um dia, eu não entendia, mas meu desejo não era ficar na igreja. Meu desejo só era ir aí, assistir e ir de novo. Regina, conta pra nós como que Deus mostrou pra você
que tudo que você estava fazendo ainda te faltava alguma coisa. E o que era que estava faltando? O que era, creio que a mesma presença dele. Por quê? Na casa de recuperação é totalmente diferente a uma vida de casa. Eu morava aí, eu tinha casa, mas a personalidade que eu tenho é de entregar tudo. E como eu estava aprendendo, estava adquirindo todo esse conhecimento, porque eu sei que foi do Senhor servir e viver com essas pessoas. Eu não tive problemas de drogas, e minha família não tem problemas de drogas, nem de álcool, nem nenhum tipo de vício. Mas, quando eu cheguei no Peru, foi tantas coisas que o Senhor permitiu fazer. Em esse ambiente, se vive muitas supressões. Como são pessoas que estão cativas emocionalmente e espiritualmente falando, essa prisão fez para mim como que trazer para mim. Porque a gente não tinha, às vezes, tempo para mim mesmo. Como eu ficava aí, muitas coisas ocultas que elas têm de não confiar nas pessoas, em esses tempos, a graça de Deus permitia que eles confiassem. Eu escutava muitas coisas que trazeram muito à minha mente, coisas que a gente viveu desde criança. Muitos traumas, rejeição, abuso, golpes e tudo. Depende, tudo algo complexo, muito geral, você pode dizer, na vida de uma mulher. Então, eu fazia tudo com excelência. Mas, creio que o Senhor também permitiu nesse tempo a gente se curar. Amém. Mas nesse processo de dar e não receber, não ser acompanhado, isso foi agotando. E eu vivia com uma psicóloga, ela se sentia agarridas muito boa. No Peru, uma das psicólogas muito excelentes nessa área. Ela ama muito. Ela me queria sua filha. Mas não era suficiente, porque por cima de Deus, ninguém pode substituir. Sim. Ainda sendo a pessoa muito inteligente e recebendo o que eu estava recebendo com ela e aprendendo junto com seu esposo, o que eu sou agora profissionalmente falando é graças a eles. Mas tudo o que eu fazia não tinha sentido. O único sentido que era esse lugar eram essas pessoas para mim. Esse foi o único sentido. Mas em meu coração, o desejo foi uma luta. É a vontade de Deus? Não é a vontade de Deus? Quando havia crises emocionais, falava, é a vontade de Deus? Não é a vontade de Deus? Mas tudo dava certo. Tudo dava certo. A gente ia crescendo em tudo. Até pessoalmente. Mas não tinha sentido eu vivendo fora do propósito que era eu te escolhi para as nações. Eu te preparei, eu te trouxe ao mundo para você ser esta portadora de meu reino. Então, isso não tinha sentido para mim. Então, a presença de Deus era o que está te faltando. E você acha que vir para o Brasil foi um ponto-chave assim, para você fechar essa ausência de algo que você sentia? Assim, falta algo de Deus, falta algo que Deus tem para minha vida, para se completar na minha vida. Um projeto de Deus. E vir para o Brasil é algo que realmente é de Deus para minha vida. Você tem convicção disso? Eu tenho a certeza, a convicção de que é a vontade de Deus. Não
o fato de que me chamem a missionária Regina, ou é no Peru, a terapeuta ou coordenador. Não, não disso. Ou não que o matrimônio adotou como filha. Não. Por em cima disso, está o que eu estou conhecendo agora de Deus, praticamente. E o maior desejo é que Ele me conheça. Não? Isso é o que aqui eu estou vivendo no Brasil. Aprendendo a olhar a Deus em todas as áreas da minha vida. Não é fácil estar longe de sua nação, mas eu já levo 10, 11, 12 anos, de 2012 até hoje, saindo do meu país. Eu não estou fixo lá. Eu já faz tempo que eu saí do meu país. E então essa área de me de novo acomodar em outro país, a gente já foi processada nisso. Não é difícil. Sim. Adaptar-me a outra cultura. O único difícil é o português, né? É. Hoje estou falando portunhol. Tá falando portunhol. Mas estou esforçando. Se vocês não estiverem entendendo nada do que ela está falando, né? Depois vocês pede ajuda aí para a legenda. Você vai confundir a legenda do YouTube. Mas... E o que você mais gosta aqui no Brasil? Brasil, o que eu mais gosto, assim, literalmente, é o que Deus faz, o que Deus fala, o que Deus revela, entendeu? Os mistérios ocultos da palavra. No Brasil, é muito afortunado em ter isso, que Deus se manifesta. É o que mais gosto. E depois, a gente, brasileiro, eu não compartilho muito, recém agora estamos saindo do sítio, não? Estamos relacionando com o brasileiro. A gente é muito boa. E isso é outra coisa que eu gosto do Brasil. As pessoas. As pessoas e o ambiente, mais que tudo, o ambiente. Porque eu tive a oportunidade já de pisar 7 nações. Com essas minhas 7 nações. Quais são as nações? A primeira nação que eu pisei foi a Argentina. Argentina, depois Peru, Equador e Colômbia. Depois Chile. Agora Brasil. E na Bolívia são 9 departamentos. E eu deles conheço 7. Então, as 7 nações, praticamente, o ambiente, falando espiritualmente, é muito diferente. A revelação no meio da palavra. Os mistérios, as palavras proféticas que diz o Senhor, que está em Pedro, não é revelada quase a todos. É reveladas para aqueles que buscam, de acordo ao propósito que Deus tem. Sim. Mas o propósito que Deus tem com o Brasil, Ele sabe. E a gente também, não? O brasileiro. Mas os seus são muito diferentes. A cultura colombiana, ela me apaixona muito. Ela é muito boa. Eu amo também essa nação. Foi a nação que me permitiu dar meus primeiros passos em o Evangelho. Conhecer sobre os princípios da autoridade, muitas áreas também aí que se trabalhou. E agora o Brasil. Mas Peru, Argentina, Chile, Equador e Bolívia, ainda essa parte está um pouco fechada. Então, de acordo com o que Deus tem para cada nação. Sim. Não falo das pessoas. Entendo, as pessoas, elas são muito lindas. Toda gente, todo país tem suas coisas boas e seu processo de crescimento também. Sim. Mas a experiência, o propósito que hoje a gente está vivendo é muito diferente ao que eu vivi no Peru, ao que eu vivi na Colômbia, Argentina, conheci do Equador, da Bolívia.
como está sendo esse processo agora, dessa segunda fase, né, vamos dizer assim, na sua vida, de passar por uma outra escola de missões, e você falou, né, tá quase terminando, né, o último ano. E como que está sendo esse processo para você nesse período? Você está numa ansiedade? Como é que tá? Você está querendo... você pensa que você vai ir embora do Brasil? Você vai ficar no Brasil? Você tem algo planejado? Deus tem te falado alguma coisa? Por agora, a gente vai ficar. Não estamos ansiosos. Algo que eu aprendi, de acordo ao tempo todo que a gente viveu, é ficar quieto e viver só por hoje. A Bíblia diz que cada dia tem seu próprio afã, mas tampouco deixar de pensar onde a gente vai, onde Deus vai te mandar. Tampouco falando isso. Não quero ser indiferente nessa questão de pensar onde eu vou estar o ano que vem. Mas neste tempo, nesta segunda etapa, você pode dizer minha vida, em área de preparação, de passar por uma escola, é muito diferente da primeira. A primeira escola, eu tenho muitas coisas que eles formaram em mim. Aí foram minhas primeiras forças, poderia dizer, as primeiras primícias de tudo que o Senhor permitiu fazer. Eu agradeço muito aí, porque aí foi onde se destravou o princípio de autoridade. Como a gente vem de uma família disfuncional, onde não tem autoridade, a gente não viveu baixo esse princípio de autoridade. E para mim, lá na Colômbia, esse foi um desafio muito grande. Agora, cá no Brasil, a minha perspectiva, ou seja, a realidade que eu estou vivendo nessa segunda etapa, é o desejo de manter-me firme, desfrutar no dia que o Senhor permite fazer e no que Ele dispõe. Aí na palavra sobre minha vida, isso eu recebi em 2016, que foi o tempo de crise, de identidade ministerial que a gente tive. O dia em que eu falei em Rio a Deus foi: Deus, se é a vontade do Senhor me usar para seu reino, amém, seja o Senhor. Mas se a vontade de você não contar com a gente para seu reino, mas você tem a liberdade de me rejeitar. Oh. Foi assim muito claro minha palavra. Mas não seja eu a que saia dessa vontade, desse propósito ou desse chamado que a gente conhecia nesse tempo. É a palavra chamado. Esse dia eu entrei em crise. Eu chorei. Foi o último dia onde eu di ao Senhor uma resposta para a minha vida. Eu já era pastora de jovens. Você foi ungida pastora? Eu fui ungida. Como que é isso? Conta para nós. Eu fui ungida pastora. A gente voltou em 2015 na Igreja Central Monteiro, se chama, a Igreja Pentecostal. A gente nasceu na Igreja Pentecostal. Aí eu fui ungida pastora de jovens para servir na liderança, mas eu tinha que voltar de novo à escola de Colômbia. Mas a gente serviu na igreja, no serviço com os jovens, crescimento, preparação, liderança, em todas as áreas que o Senhor permitia fazer lá no Monteiro. Foi aí. Só que nesse tempo a gente não estava maduramente, espiritualmente. Não estava pronta. Não estava pronta. Não estava pronta, não no sentido de fazer para Deus. Não estava pronta para os problemas e as pressões. Sanballat e Tobias estão em todos os lados. Foi aí onde eu aprendi. Eu vivi o tempo de Elias de ficar na cova, na caverna, de que estou fazendo com minha vida, mas a gente ainda servia. Mas
o processo de uma irmã que eu tive com ela, eu não estava pronta para passar. Aí foi onde eu tomei a decisão de sair. E que ela tomou liderança. Mas a gente saiu, porque não discerniu o tempo e tampouco estava pronta para viver essa prisão. Foi aí onde a gente, durante um ano, fez essa oração no Rio. Se é a vontade de Deus, tempo, então. sim. Pero durante um ano eu servi, eu trabalhei e também me preparei na escola de futebol. Aí também se preparou, se fez, não? A gente sabia, a galera sabia que a gente era crente, era missionária, e aí vivia, aí servia, mas não vivia dentro do propósito de Deus. Ganhava dinheiro, saía a goleira menos vencida, a primeiro lugar, isso, mas não vivia no propósito. Quando a gente voltou de novo à igreja, foi aí onde eu falei para Deus: é a vontade de Deus? Se é sua vontade de me usar, fale para mim. Mas eu estou assim agora, onde eu quero sair e não voltar mais. Amém. Nada. Ao dia seguinte, foi onde meu pastor me chamou às 6 da manhã e me sentou e leu a palavra de Apocalipse 3:7, onde disse: sei a pouca força que você tem, mas sei que é aguardado a palavra. Mas aqueles que tentaram avergonhar-se das sinagogas de Satanás, falava aí, ele ia tomar conta. Mas havia uma porta que ele havia aberto. E porta que ele abriu, ninguém fez. E porta que fez, ninguém abre. Aí essa palavra foi a palavra que até hoje eu carrego na minha vida. Que as portas estão abertas. Quando eu disse de guardar a palavra, não quer dizer de uma vida de perfeição, senão guardar o temor a Ele. De que Ele é real, de que Ele é o que uno faz, e de quem uno vive e a quem vai anunciar. Amém. Para a gente encerrar, queria que você contasse para nós. Você disse que seu pai morreu, né, quando você era uma bebezinha ainda, e sua mãe deixou sua família. Conta para nós como que foi isso, crescer sem esse apoio, né? De pai que se foi, a mãe que deixou. E isso faz diferença na sua vida hoje ainda? Hoje não. Mas durante o tempo da minha infância, até ano atrás, a gente viveu. E meses atrás, 6 meses atrás, foi onde a gente viveu muito essa carência. Não foi fácil a infância. Meu pai morreu muito cedo, ele tinha 27 anos. Ele tinha 6 filhos. A mais velha ficou de 7 anos. Eu fiquei de 1 ano. Eu sou a 5ª irmã. E minha mãe nos deixou na semana que meu pai morreu. A gente não sabe o motivo. Até agora, minha mãe não contou. Tive só 2 oportunidades que eu encontrei a ela. Em esse crescimento de insegurança que toda pessoa tem sem a presença do pai e a mãe, foi onde eu me refugiei. Eu peguei como um refúgio o futebol. Eu desde criança jogava futebol nas ruas, na escola. Na escola sempre era procurada. E o lugar onde a Regina era no ar, nas 4 linhas. Nas 4 linhas. Ali você sentia alguém. Aí era eu mesma. Aí não havia abusos, não havia trauma, não havia nada. A gente foi separada de seus irmãos quando eu tinha
claro, tinha 1 ano. Minha avó não podia ficar com os 6 netos, eram muitos para ela. 2 irmãos levou à casa de minha avó, a mãe de minha mãe, a mãe política dela. Morou com ela só um tempo. Depois a gente voltou de novo para onde minha avó, a mãe de meu pai. Foi aí onde meus tios, irmãos e minha bisavó, ela pegou a gente de novo. Os irmãos foram separados. Foi nesse lapso de tempo, 6 meses, 3, 4 meses a gente ficou lá. A gente ficou lá. Foi o dia onde a porta para destruir minha identidade foi muito fácil para abrir. A gente sofreu abusos, eu tinha 5 anos, ninguém sabia. Aí eu lembro que essa pessoa, ele vivia álcool, mas ele mandou a comprar álcool. E como não criança, ele ofereceu dinheiro. Eu fui lá e eu te dou um boliviano. Você comprar o que quiser. E leva meu cartão. Eu levei ao quarto. Eu não tinha medo. Eu sempre fui uma menina, desde criança, muito extrovertida, muito arriscada. Foi aí que a gente entrou. E a cena foi feia demais. Mas aí entrou a mãe dele. Mas já aí houve coisas de tocamento e muitas coisas de abuso, né? Só que a gente ficou como se fosse a responsável. Tinha 5 anos. Eu não sei se essa história minha família de lá sabe. Mas isso inicia desde aí. Essa brecha para governar minha alma, né? A gente já viveu com isso. Minha família não contava para eles. Cada sexta-feira, meus 2 irmãos e eu ia visitar a minha avó. Mas nesses dias que a gente viveu aí com meus tios, também vivia a coisa do meu tio. Quando minha tia, ela saía, ela deixava a gente. Mas quando eu olhava para minha tia, meus olhos diziam: minha tia, me leva com você. Mas ela não entendia, não compreendia meu língua. Era nesse momento só que a personalidade minha mudava. Silêncio, medo. Quando ele ia embora, a gente corria debaixo da cama, a esconder-se. E eu só lembro que eu me metia debaixo da cama e ele dizia: não, tio, não, tio, não, tio, não, tio. E ele saía para pegar a gente. Só que eu não aguentei muito tempo aí. Aí algo que marcou também minha vida foi que, como eu brincava muito, a minha tia, ela, para que a gente não saia mais, ela me amarrou na cozinha, amarrou para ela. E algum indício, se poderia dizer, não sei se psicopático, não sei se, não creio que seja isso, mas a satisfação que eu tinha era de alegria, porque eu veia que a alguém eu importava. Eu não vi ruim que minha tia me amarrou, mas hoje eu vejo que isso não era bom. Era privar a liberdade da criança de brincar. Nossa. Entendeu? Mas isso foi que marcou aí. Mas meu irmão, minha avó, meus tios não sabem. Quando a gente foi à casa de minha avó, a mãe de meu pai, já não quis voltar. Aí eu fui considerada que era rebelde e tudo. Mas até agora eu não falei isso com eles. Isso foi daí aos traumas emocionais que eu adquiri,
Mas eu me refugiei o tempo todo no futebol. O tempo todo. Meu povo me conhece como a goleira, meu povo. E para mim isso era a felicidade. Eu não vivi tempos de depressão. Eu não culpava Deus por lo que havia acontecido. Porque depois desses abusos eu recebia coisas de pessoas. De pessoas. E de pessoas. Que minha família não sabe. E tudo isso foi em uma infância, até meus 10 anos, que eu falei, até aqui, 11 anos. Mas nunca entrou no meu coração ficar se achachada com as pessoas, culpar a Deus e tudo. Só foi um dia que eu perguntei a Deus, sentada em uma árvore. Perguntei, Deus, se o Senhor sabia que eu ia vir aqui a este mundo a sofrer, por que me trouxe? Acaso eu não tenho o mesmo direito que todas as crianças de desfrutar de seus pais? Porque cada dia do pai era um trauma para mim. Meu Deus. Dia da mãe era um trauma para mim. A gente não sabia receber abraço. Quando ligava meu tio, aí é onde a gente se sentia, uau, chegou meu tio e me carregava no seu colo. Mas esse dia que eu fiz a pergunta a Deus, Deus, por que você me trouxe aqui? Não tenho o mesmo direito. Eu, como falo com você, falei assim com Deus, mas eu não culpei Deus. Tu eres o culpável de que essas pessoas hayan abusado de mim, hayan maltratado a gente, tudo. Não. Eu falei, se o Senhor sabia por que me trouxe este mundo, sabia que eu ia viver tudo isso, por que me trouxe este mundo? Não tenho o mesmo direito que todos? Foi a única pergunta que eu fiz. Eu tinha 16 anos. E ficou aí. Até que 18 anos, encontrei o sentido da minha vida, que foi Ele mesmo. Amém. E até agora, não foi fácil sair dessa mentalidade de órfã, porque não é o que a gente vive. Eu, pessoalmente falando, não é o que a gente vive que te faz órfão, ou ausência de pai e mãe. Não é isso. Creio que cada pessoa tem, Deus dá a capacidade, a Bíblia diz, certo? De suportar, à medida que cada quem tem. Mas eu vivi, graças a Deus, eu não entrei em prostituição, nem drogas, nem álcool. Entrei numa etapa rebelde de 10 a 13 anos. Visitar discotecas, aí na vida bagunça, pelo menos de prostituição e drogas e isso. Só visitar festas com amigas, amigos e até aí. Mas todo esse lapso, sem o pai e a mãe, foi difícil. Foi difícil, mas já estamos em um tempo onde eu sei agora com muita certeza que a paternidade e a orfandade não é a ausência de pai e mãe. Foi de não obedecer desde criança a voz de Deus e seguir o caminho dele. A orfandade, então, é a ausência de Deus. É a ausência de Deus. Por quê? E falo isso com muita certeza. Casas de recuperação, as meninas, elas têm tudo. Tem pai e tem mãe. Tem tudo. Tem dinheiro. Viveram tudo. Tiveram uma vida de prazeres. Mas, o tempo todo, elas se sentiram sem seu pai e mãe. Eram pais, presentes, ausentes. E isso, eu poderia dizer que a ausência de Deus é a verdadeira razão para sentir-se órfão. Então, não é o que a gente viveu. Eu vivi tudo isso, mas não o que eu vivi. Foi sair de Deus mesmo. Amém. E hoje, sua missão, então, é levar
para outras pessoas, mostrar que a orfandade tem uma cura que é Deus, a presença de Deus na vida das pessoas. E você está nessa missão, né? E graças a Deus que você recebeu essa cura e hoje você pode levar essa cura para outras pessoas. Então, a sua camiseta está escrita aí, ó, a grande comissão. A grande comissão é levar a paternidade para as nações. Paternidade. Amém. Graças a Deus por essa história, né? Por essa história que você nos contou. Traz alinhamento para a nossa vida, né? Fala muito aos nossos corações. É uma história tão profunda como a sua. E que hoje você está aqui, em pé, né? E forte para trazer essa paternidade para muitas nações, em nome de Jesus. De 7 nações que vire 14. Amém. Amém. Amém? Né? Amém. Que vire 14 em nome de Jesus. Amém. Quer deixar algum recado para o nosso pessoal que está assistindo aí? Bom, é um prazer, de verdade. Foi algo surpresivo, mas desafiante. Todo desafio é bom, faz crescer a gente, mais que tudo alinhando o que o Senhor quer para nós. Eu acredito que este tempo de lo pouco que o Senhor permite falar em este espaço, a muitas pessoas vai fazer crescer espiritualmente. Quem passa por aqui, sabemos que vão ser pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, mas eu creio que, baixo minha experiência, baixo o que Deus fez com minha vida, porque sabemos que Deus é um Deus pessoal, Ele não vai fazer comigo com você, Ele vai tratar de muitas formas, mas o destino é Ele. Essa é a certeza que nós temos. Então, baixo este espaço, que a palavra de Deus seja estendida, independentemente de se é boa qualidade deste espaço, a palavra de Deus vai ser pregada em todas as nações, em todo o Brasil. O Brasil se tem que preparar, porque a palavra de Deus disse que ele se ha preparado, um povo que não ha dobrado joelhos a Baal. E Baal, você pode dizer que é o mundo em si. Vemos uma geração prostrada ante este mundo, prostrada, você pode dizer, submetendo-se a tudo o que oferece. Sistemas, tecnologia, carências emocionais, dependência emocional, jovens com quem me vou casar, com quem não me vou casar. E nessa búsqueda de prazer, não vamos à fonte que é o próprio Senhor. Então, o brasileiro tem algo muito rico, que é o Deus misto. Amém. Mostrando-se em cada ambiente. A palavra de Deus diz: se 2 ou 3 se põem de acordo na terra, se concordam na terra, aí está Ele. E onde seu nome é anunciado e pregado, aí está Ele. E o ambiente automaticamente muda, não? Amém. O brasileiro, Deus te ama. Não. Amém. Te ama muito. Amém. Obrigada, Regina. Regina Melgar? Melgar. Regina Melgar. Obrigada por este tempo, por esta palavra, esse testemunho. E obrigado você também, porque conosco todo esse tempo aqui ouvindo esse grande testemunho. A missionária Regina. Deus te abençoe e fica até o nosso próximo episódio aí. Deus te abençoe.